fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 3, versículos 20 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estavam fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul, ou que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então, Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que pode expulsar Satanás? E um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? E, olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos iluminem, perdoando os nossos pecados, porque hoje a palavra aqui está falando de algo muito importante para todos nós, porque Jesus expulsava os demônios e ali nós vimos que ele foi acusado até por sua própria família, parentes de Jesus próximos, que tentaram agarrá-lo porque imaginavam que ele estava fora de si. Outros ainda disseram que ele expulsava os demônios em nome de demônios, ou seja, por Beelzebul, e vencer o diabo. Aí Jesus diz a eles como pode Satanás expulsar Satanás. Um reino não pode se dividir. Todo reino que for dividido, ele será destruído e não irá à frente. Aí ele deu um exemplo, porque ele falou em parábolas. E uma família que se divide também não vai prosperar. Isso é normal, é evidente. Toda família que começa a ter contendas, problema disso e daquilo, acaba criando um laço de discórdia dentro da família
entre pais e filhos, irmãos, e assim sucessivamente. E a discórdia não faz bem. Fica aquele clima, vamos dizer assim, aquele clima pesado, aquele clima de que você olha para o ambiente, a gente vê seguramente que não é um clima assim de harmonia, um clima de paz. E Jesus nos alerta e nos diverte sobre esse problema, que nós não podemos dar lugar a isso, porque isso aí é coisa do inimigo, é coisa do encardido, que ele se introduz em nosso meio e provoca esses tipos de coisas, são discussões familiares, discórdia, por talvez motivos insignificantes, acaba gerando um problema de discórdia, de desconforto, aquele mal-estar familiar. Isso não é bom. É preciso que haja paz, que haja amor, serenidade, calma, paciência, mansidão e compreensão entre os membros da família, que a família não pode se dividir. Olha a palavra dividir. Dividir é algo que você divide as coisas. Dividir está diminuindo. Ao contrário daquilo que você ajunta. Aquilo que você ajunta está aumentando, está prosperando. A divisão é diferente, ela divide. Se divide, vai diminuir. Bem, e aí Jesus fala aqui de algo muito importante. E nós devemos levar isso em consideração e colocar isso em nossas mentes, que isto é muito sério. Ele disse que todos os pecados aos homens serão perdoados. Todos. Menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, não podemos jamais em nossa vida blasfemar contra o Espírito Santo, porque esse pecado, Jesus acaba de nos falar aqui através do evangelista Marcos, que não terá perdão. Esse pecado não vai ter perdão. Por quê? Porque nós blasfemamos contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é das três pessoas da Santíssima Trindade, o onipotente, aquele que se faz presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, por que se diz Espírito Santo? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. São as três pessoas da Santíssima Trindade, numa só, que vem ser o Espírito Santo, aquele que se faz presente em todos os lugares, instantaneamente, ao mesmo tempo. Tenham todos um excelente e maravilhoso dia, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha